A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um vídeo. Agora novo ano, tudo está novo, né? E nós estamos iniciando mais um vídeo. Quero dizer para você já de antemão que vai curtir esse vídeo, compartilha, deixa seu like, compartilha. Inscreve no nosso canal, ajuda nós aí. E também você fica sendo um dos mensageiros da obra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre a articulação satânica, tá? Muita gente às vezes até pergunta, mas esse camarada só fala de Satanás. Não, eu falo de Jesus também, o Salvador é Jesus. E ele é o destruidor. Eu falo do lado do bem, que é Jesus, e falo do outro lado, que é o destruidor, né? Jesus disse no capítulo 10 de João, e o verso 10 do Evangelho, ele disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Você preste atenção bem nesse vídeo, tá? Nós vamos ler um versículo aqui, para que você entenda, tá? O nosso companheiro vai ler aqui. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Você viu aí? O Deus desse século cegou o entendimento, não é as vistas não, irmãos. Não é a vista não, é o entendimento. Jesus também falou sobre isso em Marcos 8, verso 18. Jesus falou sobre isso aí. Tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tá certo? O povo está olhando, mas a mente não captura o que está passando, tá? Para você saber que ele tem poder sobre a mente da pessoa. Nesse versículo ele disse, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o Evangelho da glória de Deus. E ele cega em tudo, tá certo? Então, que você possa, daqui para frente, você possa aprender, que nós vamos falar, né, sobre algumas coisas que nós temos visto. Os trabalhos demoníacos que nós temos visto e as pessoas não vê. E nós sentimos grande dificuldade para expressar, né? Eu quero dizer para você que eu vi nesses últimos momentos, mas antes eu quero dizer outra coisa para você. Você lembra no vídeo que nós fizemos aí, a Igreja Derrotada? Você lembra? Você está lembrado? Se não está, vai lá, que está lá no fim, quando nós falou da bandeira do Bolsonaro e a bandeira do Lula. Está lá no vídeo, que diz a Igreja Derrotada. Está mais no fim do vídeo, né? Que nós disse, a bandeira do Bolsonaro é vermelha. Eu ainda esclareci, falei, eu estou falando bandeira espiritual, que Deus me mostrou. A bandeira do Bolsonaro vermelha e a do Lula branca e preta. A bandeira vermelha você já sabe o que é, não precisa esclarecer. A bandeira branca está manifestando aí, branca você sabe que é a paz, vermelho você sabe que é guerra, né? Daí todo mundo sabe disso, não é só nós não. Agora a parte preta da bandeira do Lula, né? Porque o branco dela, a bandeira é assim, né? O branco dela é bem pouco, o mais grande é o preto, que esse nós não vamos falar agora, né? Porque esse vem da parte de Deus. E nós não sabemos ainda se é com 4 anos ou se é com 8. E nós não podemos deixar em dúvida. Então você vê aí, quando um homem de Deus fala, porque Deus não erra. Deus não mente. Quando um homem de Deus fala, que ele fala de Deus, a coisa acontece. Nós falamos no dia 2, lembra bem? Dia 2 de novembro, nós fizemos esse vídeo, a Igreja Derrotada, quando nós falou sobre essas bandeiras. E veja aí o que está acontecendo. Tá certo? Eu estou falando da parte da visão de Deus. Eu não estou falando de homem, nem vou falar. Tá certo? Eu estou pregando o Evangelho e estou mostrando os dois lados. Eu já disse em alguns vídeos que o Senhor me usa muito do lado espiritual, tanto dele como do lado maligno. Mas quando você vai ver a nossa jornada por esse mundo, que você não sabe nem 1%, você já viu nossos vídeos aí, testemunho? Mas você não sabe nem 1%. O quanto nós já passamos, por onde nós passamos, para poder entender esses dois lados espirituais. Está entendendo? Nós vemos nesse últimos dias, um espírito, irmãos, um espírito de ódio.
na vida de uma pessoa, o demônio distribuir ele num grupo muito grande. Nós vimos isso acontecer. Eu quero dizer para você que não é as pessoas que são erradas. Não, é o que está nelas, é que está errada. Quando Paulo disse lá, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, né? Cegou o entendimento. Muitas vezes, irmãos, a pessoa está sendo usada e não sabe. Ele não sabe, ele não entende que aquilo não é dele. Ruim não é as pessoas, não é o homem, não é a mulher. Ruim é o que eles recebem. Porque o inimigo, ele tem poder, irmãos, magnífico. Ele tem poder de jogar uma seta na nossa mente e nos atrapalhar. E nos levar para onde quer. Principalmente quando ele pega a mente ocupada nas coisas banais. Nas coisas que não edificam. Ele costuma, quando ele vai depender de uma pessoa, daqui 6 meses, 1 ano, de um grupo de pessoas, ele costuma já ir tratando Deus da agora. Ele procura culpar a mente das pessoas, com as coisas banais, coisas que não edificam. Porque eu quero dizer uma coisa, se você tiver com a mente no seu trabalho, ele não tem poder sobre a sua mente. Eu vou deixar só claro. Eu vou lutar para resumir esse vídeo com 20 minutos. Ele não pode com a sua mente, porque o trabalho é de Deus e você está ligado lá. Mas se você estiver ligado nas coisas banais, se você estiver ligado naquelas coisas que não edificam, ele chega e domina a mente, tanto pode ser minha como a sua, e leva para onde quer. Está entendendo? Quero deixar bem claro também que tudo que nós vamos falar, os demônios são formados. Esse espírito de ódio que a gente viu, eu quero dizer para você, eu vi, irmãos, coisa que eu nunca tinha visto. Foi isso aí, né? Tirar aquele espírito de ódio de uma pessoa, passar por um grupo muito grande. E eu vi outra coisa também que eu nunca tinha visto. Família. Ficar de mal com família por causa de política. Por causa de político. E não foi só uma família, nem 2 que eu sei. Ficaram de mal, família com família. Por causa de político. Imagina aí. Aí agora você começa a pensar, que tamanho é o inferno, né? Que tamanho que é o inferno? Porque a Bíblia diz assim em Timóteo capítulo 5, o verso 8, se você não amar os seus, se você não estiver do lado dos seus, não amar os seus, negou a fé e é pior do que os infiéis. É a palavra de Deus que disse, tá bom? Então você veja bem, vou falar rapidamente. Houve muitas coisas nos últimos tempos que está acontecendo, que a gente vê. Eu vou mostrar para você uma coisa que está no Brasil e você não está vendo. Eu tenho certeza. O inimigo pegou 3 grupos. 3 grupos aonde reúne mais pessoas para detonar. 3 grupos. Primeiro, a igreja. Segundo, futebol. Terceiro, política. Ele travou esses 3 grupos. Acabou a alegria do povo brasileiro. O povo brasileiro não tem mais alegria, porque o demônio entrou para acabar com a alegria do povo. Eles não têm mais prazer nessas coisas. E é o lugar que reúne mais gente que ele pegou para destruir. Talvez você ache que isso tudo é normal, não tem nada normal. Tem nada normal. É o inimigo, é o diabo destruindo, tá certo? Eu vou deixar bem claro para você. E você, se você acha que eu estou falando coisas erradas, faz um raio-x do que eu estou falando. Faz um raio-x, dá uma parada e concentra. Aí você vai ver que essas coisas se acabaram no nosso país. A alegria do povo brasileiro está indo embora. Está indo embora. E quem está destruindo é ele. Quem está destruindo é ele. Ele é sagaz. Ele pegou de cima para baixo. Em todos esses grupos, ele pegou de cima para baixo. Aí não tem como se defender. Não tem como nós defender, porque ele pegou do mais grande para o mais pequeno. Como que nós vamos fazer? Existe um grupo de demônios, irmãos, eu vou falar dos exércitos, vou falar de 2, porque não dá para falar de tudo, né? Se for falar de tudo, eu vou ficar aqui umas 2 horas ou 3. Mas eu quero mostrar para vocês 2 grupos. O primeiro é o grupo, o exército da pomba gira, que ataca forte demais, irmãos. Ele é um demônio carismático, ele é um demônio amoroso, ele é um demônio que tem poder para mudar a feição da pessoa.
Ele tem poder de botar o feio bonito e o bonito feio. Ele tem isso aí. Ele tem esse poder para fazer isso aí. Ele tem esse domínio. E ele é muito forte. Forte por quê? Porque são muitos. Pomba gira é um demônio de prostituição que ataca fortemente, né? Ele ataca fortemente. Mas eu quero dizer que para você que todo pecado tem saída, tem saída. Você pode ver, eu vou mostrar para você dentro da Bíblia sobre a prostituição. Você pode ver lá em Josué capítulo 6 e o verso 17. Você vai ver uma mulher chamada Raabe, prostituta. A Bíblia diz, a prostituta Raabe foi salva da destruição de Jericó, quando Josué com seu exército destruiu Jericó. E a prostituta Raabe foi salva, né? E ela saiu com uma ação só que ela fez. Só com uma ação ela foi salva. Eu estou dizendo para você que tem saída, que tem fácil de sair de qualquer tipo de pecado. Porque Jesus veio para perdoar. Ele veio para salvar. Tá certo? Quem vai a Jesus, a prostituta Raabe foi salva. E entrou por meio do judaísmo, casou com um judeu, né? Não vou entrar mais nessa história, mas outro dia nós vamos entrar, que ela é muito bonita, né? Então, eu estou mostrando só para você esse modo que o demônio está agindo, o modo que o demônio está destruindo o país, né? Também existe outro exército de demônio muito forte, tá? Que é o tranca-rua. Ele é muito forte. Por que é forte? Porque são milhares de milhares. Eu quero deixar bem claro que todos esses exércitos de demônio, ele tem os seus agentes na terra, tá? Ele não aparece ele mesmo, porque ele não é bobo. Se ele aparecer ele mesmo, bagunça o trabalho dele, né? Mas ele sempre tem os seus agentes que possa usar. Eu quero dar um exemplo para você. Um certo tempo eu cheguei numa empresa e lá estava uma coisa impossível. O que era? Era uma caixa d'água que tinha em cima assim, né? Ela era em cima e aquele prédio bonito assim, feito com madeira tratada, aquelas madeiras grossonas assim, né? Muito bonito. E quando eu cheguei lá, me disseram que aquele vazamento de água, que era muita água que caía dentro de casa. Caía dentro de um cômodo, que não tinha recurso. Eu fiquei pensando, falei, mas será que não tem? Não é possível, nunca ouvi falar isso, que um vazamento de água não tem recurso, né? Mas aí fiquei calado, não falei nada não, né? Falei, não, aqui já veio pedreiro, aqui já veio encanador, o pastor fulano também subiu lá, e outro não achou jeito, né? Nós também já subiu, não tem jeito. Falei, que é isso? O que aconteceu? Eu saí para fora assim, uns 40 metros mais ou menos, atravessei a rua assim, do lado de lá da rua eu orei para cá. Eu levantei as mãos. Quando eu levantei as mãos, eu vi um macaco muito grande, amarelo, grande, dormindo, em cima da linha assim, dormindo, né? Racionando, tranquilo. Eu falei, você está aí, né? Eu fui, mandei ele embora, mandei o demônio embora. Era o demônio em forma de macaco, né? Eu mandei ele embora. E fui lá e contei para eles, falei, olha, o demônio estava aí numa forma de macaco, né? E eu mandei ele embora, ele já foi, agora pode subir lá e arrumar que vai dar certo. Imagina aí. E arrumou e nunca mais aconteceu. Nessa mesma empresa, aconteceu mais na frente um pouco, que arrumava um aparelho elétrico, hoje, amanhã o outro queimava. Arrumava o outro queimava. E lá vai aquela confusão. E eu cheguei de novo naquele lugar, e repreendi o demônio outra vez. E parou tudo. Os aparelhos não queimou mais, ficou tudo em paz, né? Eu estou só mostrando para você o poder que o homem que crê em Deus, o homem que anda segundo a vontade de Deus, tem no nome de Jesus. Porque o nosso Jesus é poderoso. O nome de Jesus é respeitado. O nome de Jesus não erra. O nosso Deus não erra. Está entendendo? Então você vê, voltando, esse espírito de demônio, esse tranca-rua, ele tranca os lares para não prosperar.
Ele trabalha com duas opções. Preste bem atenção. Ele trabalha com duas opções. Primeiro, travar para não prosperar. Ele tem facilidade para fazer isso. Ele trava uma empresa, trava um lar, trava o que for para não prosperar. Esse é o primeiro trabalho dele. O segundo é destruir. Ele trava, é um tipo de trabalho, e o outro é destruir as coisas que estão feitas. Está entendendo? Então ele trava um lar, né, para não prosperar. Ele trava salário. Ele trava empresa. Ele trava o que ele quer, né? Então, porque é um grupo muito grande, são milhares de milhares, são muito fortes, ele trava aquilo que ele quer, né? Já cheguei, não é só essa causa, que eu chegar numa empresa e saber que era ele que estava bagunçando a coisa, né? Repreendia, mandava embora, continuava orando ali mais uns 15 dias, né? Lá da minha casa onde eu estava, e aquela empresa prosperava. Isso aconteceu por várias vezes, né? Que não dá nem para contar tudo, nem 1%, 2% aqui. Aí eu quero dizer para você, mas ele também tranca a rua, tranca a avenida, tranca rodovias, né? Ele tem poder para trancar um país num piscar de olho. Ele tem uma força muito grande. Por quê? Porque são milhares de milhares. Ele tem esse poder de trancar um país, as avenidas, as ruas, as rodovias, em pouco prazo. Num piscar de olho ele faz tudo isso. Trava tudo. Ele chama tranca-rua, é o chefe do exército dos demônios. Porque os demônios são organizados, não é talvez igual você pensa, tudo misturado. Não, não é assim não. Não é desse jeito não. Os demônios são organizados. Eles têm os seus exércitos, tem os seus chefes, os seus comandantes. Aqui outro exército tem o seu chefe, ali outro exército tem o seu chefe, os seus comandantes. Cada um tem as suas funções. Eles trabalham nesse sentido. Está entendendo? E isso nós temos visto. Nos últimos tempos nós temos visto ataque de várias formas, né? Dessas castas de demônio. Né? Por que nós falamos isso? Ué, mas você só fala de demônio? Não, Jesus também falou mais, foi de demônio. Ele falou mais, foi disso aí. Ele disse, eu já falei, João capítulo 10, verso 10, ele disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para acabar. Então, esse é o trabalho dele. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Você vê, ele tem facilidade para destruir e para roubar também. Foi o que Jesus falou. João capítulo 10, verso 10. No Evangelho. Foi Jesus que falou, não é eu que estou falando. Ele mata e ele rouba. Ele destrói, ele tem poder para matar, para destruir. Jesus falou, deixou bem claro. Ele tem poder para matar e destruir. Ele mata, destrói, né? Ele veio para matar, roubar, ele destrói e ele rouba. Está entendendo? Isso é maligno. E muitas vezes, irmãos, acontece que as pessoas são pessoas boas. Muitas vezes acontece que as pessoas... eu já cheguei em lugar assim de estar... o inimigo fazendo quebradeira. Eu sei que você sabe disso, né? E eu já cheguei, mando ele embora, ele sai, vou conversar com a pessoa é maravilhosa. Só que a pessoa não sabe que ele está na vida dela. Ele não sabe. Porque a palavra disse aí, o Deus desse século, cega o entendimento. A pessoa está sendo usada e não sabe. Está sendo um instrumento de Satanás e não sabe. A pessoa é pessoa boa. É pessoa maravilhosa. Mas o que está nele, o que achou lugar na vida dele, ele deu lugar para que ele permanecesse, para que ele entrasse na vida dele. É esse que não presta. Tá bom? Você compartilha esse vídeo, né? Qualquer hora que você quiser nos ajudar, a nossa conta está aí na descrição, tá bom? Fique com Deus e que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo.